Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ficamos muito contentes com a participação de todo mundo. Estamos muito felizes que vocês nos acompanhem neste fim de tarde, nas vésperas de um novo ano. Estamos todos com a expectativa de que 5.781 seja um ano melhor, mais bacana, com mais saúde, com mais oportunidades, e que seja meio desafiador que o que foi a segunda metade de 5780. Nós estamos hoje, temos o privilégio de ter uma atividade em conjunto entre a Congregação Israelita do Brasil, com o Rabino Nilton Bonder, meu colega, meu amigo, que está conosco, e com a comunidade Shalom, para poder bater um papo, discutir, falar sobre as expectativas em relação a este novo ano, como poder nos preparar espiritualmente para poder lidar com um ano tão desafiador e como essas festas vão ser realmente diferentes das outras. Se a gente olha um pouco para trás, antes que para frente, todo mundo imaginou que o ser de Pesach, lá atrás, saindo atrás, seria o maior desafio que a gente vai ter que encontrar. E o Seder com Zoom seria algo para, de alguma maneira, metabolizar. Mas, como o ditado Yiddish fala, o ser humano faz planos e Deus dá risada. E nós estamos agora na véspera de Rosh Hashanah e estamos, na verdade, na mesma situação, até pior, com muito mais mortos, muito mais contagiados. E por isso nós temos essa oportunidade desse diálogo junto com o Rabbi Nilton nesta noite. Eu vou pedir para todo mundo a gentileza, a delicadeza de desligar os microfones. Vamos ter a oportunidade neste encontro de se fazer perguntas. Vocês podem escrever perguntas no chat, que vão ser transmitidas tanto para mim, para o Rabino Nilton Bonder, ou quem quiser utilizar o WhatsApp da Eleni, que ela vai ser a co-host, que vai administrar enquanto que nós falamos. Então, todo mundo tem a oportunidade de poder fazer suas perguntas. Nós esperamos que o tempo nos ajude e o conhecimento e a sabedoria para responder às suas perguntas. Na semana passada nós começamos nossa jornada, nós começamos esta atividade desafiadora e claro que são águas novas. A gente não tem muita história, claro, tanto para Nilton como para mim, fazer Rosh Hashanah Kippur é algo que faz parte da rotina. Mas a rotina é totalmente disruptiva este ano. E nós estamos nos preparando para poder oferecer para nossas comunidades, para nós mesmos, para nossas famílias, uma oportunidade de vínculo espiritual diferente com esses dias intensos, os Yamim Noraim. Então, vou passar a palavra para Nilton para começar o diálogo. Ontem, a vez passada, fiz mais perguntas. Hoje eu vou deixar ele liderar um pouco mais. E depois vamos ter um tempo, eu vou controlar que vamos falar 20, 30, 40, 35 minutos. E depois abrir o espaço, ou até o microfone, para que cada um faça suas perguntas, indagações, questionamentos, para poder juntos entrar neste novo ano com um espírito mais elevado. Nilton, bem-vindo. Baruch haba. Obrigado. Compartilhando aí com as palavras Rabino Adrian, eu acho que, acima de tudo, a alegria da gente estar juntos. Acho que é um dos ganhos que a gente tem, com certeza, das incertezas desse momento, é a possibilidade de inovações, né? Eu acho que a gente tem que olhar o lado, a metade do copo cheio, né? E então essa atividade ela é uma maneira da gente ver que sempre tem coisas a ganhar, mesmo em situações que são difíceis como essa pandemia.
E vamos fazer isso como você está sugerindo, da gente falar um pouquinho, vamos trocando aqui ideias, né, para trazer um pouquinho mais de nuances desses dias que se aproximam. A ideia era justamente a gente poder fazer uma preparação, e essa preparação ela pressupõe falar dessas inovações, dessas diferenças, né? A gente sempre usa essa expressão justamente em Pêssar, o que mudou nessa noite, entre todas as noites, e obviamente a gente traz essa mesma inquietação, como é esse Yamim Noraim dessa maneira diferente, né? E refletir um pouco então sobre a especificidade, as coisas únicas dessa experiência que a gente vai ter, e significados da festa, como adaptá-las de alguma forma. Assim, até durante a semana assim, eu tive algumas pessoas me falando disso, um certo desânimo, né? Porque está todo mundo se preparando para essas festas via internet, via forma virtual, e não são só as crianças que têm uma limitação né, de atenção, né, quando a gente está em algo que é assim, que não tem a comunidade, as dimensões sociais, as dimensões de reencontro, que sempre eu acho que dão um significado muito especial a esse período do calendário. Então, eu acho que a gente tem que aprender a compensar um pouquinho isso, né? Semana passada a gente falou da possibilidade da gente construir um pequeno santuário nas nossas casas, né? Como cada um de nós deveria fazer isso, né? Que é um dos segredos da tradição judaica, é o preâmbulo, é o preparativo, e essa festa mais preparada de todas as festas, né? De todas as celebrações, que envolve o mês de Elul inteiro, um mês inteiro, e depois os próprios 10 dias, que são também introdutórios, né, você tem assim fases, né, que vão crescendo até o clímax, que é o Yom Kippur. Então, como reproduzir isso nas nossas vidas? Além da gente fazer esse santuário, eu ia sugerir a todos que fizessem uma reflexão sobre como esses Yamim Noraim são especialmente poderosos, né? No sentido de que tantas coisas aconteceram nesses últimos 6 meses, né? Reflexões que a gente ouviu de várias opiniões, né? Pelas experiências, seja de jornalismo, das coisas que a gente vem lendo, todos nós viramos ávidos personagens em busca de informação, né? Então, temos lido de tudo, comentaristas de toda ordem, religiosos, jornalísticos, políticos, os pensadores, os intelectuais, né? De todos os lugares há uma reflexão bastante intensa. E é um período para todos nós que está impactando muito. Tá? Um período que ele mexe com todos nós no lugar emocional, né? Nas profundezas da nossa psique. Então, eu acho que ele tem elementos que podem ser usados. Todos nós nos sentimos muito tocados, né? Eu acho que esse toque de shofar que marca os dias tem nessas Yamim Noraim uma potência muito maior, uma potência de nos acordar exatamente muito maior do que em todos os outros anos, pelo menos da minha geração, né? Porque várias coisas nos pedem para despertarmos com urgência, como é exatamente essa questão
do toque de chofar. Eu ia sugerir a Leni, não sei quem é que está conduzindo, para deixar fixo ou no Rabino Adrian ou em mim, porque aí cada pessoa que está entrando está destacando a pessoa. Então, são todos muito bem-vindos, mas a gente fica tira a atenção, né, e leva justamente para uma pessoa que está entrando, e também não é justo para a pessoa entrar assim, é como se você entrasse e caísse dentro do palco. Né, Então, eu sugeri de tirar, porque está exatamente nesse modo que acompanha, quem fizer um ruído vai ficar com a tela maior. Né? Tá certo. Tá bom, enfim. Maravilha. Então, queria, Nilton, só uma primeira pergunta. Como a gente consegue fazer nossa casa um santuário? Nossa casa virou nosso trabalho, nossa casa virou nosso espaço para fazer ginástica, nossa casa virou o espaço que a gente fica, de alguma maneira, limitado. Né? E qual seria a tua sugestão para tornar, nesta próxima sexta-feira, sábado e domingo, nosso espaço um mikdash chamado um santuário? Como fazer isso praticamente? Então, acho que tem forma e conteúdo. Né? Forma significa que, assim como você, para fazer o teu escritório em casa e a tua academia em casa, tenho certeza de que você comprou os equipamentos, né? Que você se preparou, montou ali, né? todo esse espaço que tem que ser condizente com a atividade que você está realizando. Então, essa é a forma. Eu acho que a gente tem que ter um lugar, se você vai viver isso sozinho, né, porque você mora sozinho, ou porque na sua casa você vai ser quem vai estar mais ligado mesmo. Então, tem um lugar pessoal, né, esse santuário é um santuário pessoal, é dentro talvez desse escritório, é dentro de um lugar onde você possa ter privacidade. Se não se vai ser em família, né, que seria obviamente o ideal, você tem que arrumar, já que o foco desse santuário vai ser uma tela, né, de uma Smart TV, ou do que você estiver usando, você tem que criar ali condições tanto confortáveis quanto de respeito ao lugar que você está entrando. Eu acho que a forma, ela, principalmente para Yom Kippur, se fosse outra festa, eu não seria tão preocupado com isso, não estaria tão preocupado com isso. Mas para um Yom Kippur, eu acho que você tem que ter um lugar de respeito. E isso inclui, né, você tinha mencionado isso, a roupa. Né, que roupa não faça um Yom Kippur, sabe? Principalmente o Yom Kippur, mas não faça o Yom Kippur. Claro, faça de forma confortável, não vou pedir para ninguém ficar com um terno e gravata em casa, né? Mas encontre uma maneira de você estar condizentemente com... porque isso induz, quando você está por demais à vontade, né? Você tem uma relação com aquilo que você está fazendo, e aqui tem uma formalidade, tem alguma coisa que você vai ter que inventar. Porque, pelo menos lá na CJB, eu acho que com vocês também é a mesma coisa, nós não estaremos num Zoom. Então, o Zoom ainda tem essa vantagem, que como a gente se vê, né, a gente consegue criar uma ambiência e há uma responsabilidade com o visual que nós estamos ali, de alguma maneira, compartilhando. Quando você está em casa e vai ser por YouTube, por alguma coisa que não tem nem essa dimensão de reciprocidade como a gente tem agora, você vai precisar construir. Então, parte desse santuário tem a ver com como você leva esse momento. Tá? É assim que a gente faz em Shabat. De alguma maneira, é isso que a gente faz em Shabat. Você está em Shabat, você vai fazer um jantar em casa, você poderia fazer esse jantar. Você está em casa com a família, você poderia fazer ele da maneira mais desleixada possível. Né? De chinelo, né? Todo mundo ali... O que a gente tenta fazer no Shabat? Né? Então, garantido de que todo mundo tomou banho, garantido de que todo mundo botou uma roupa nova. Né? Por que a gente faz isso? Né? A gente faz isso Lirvot Shabbat, em respeito ao Shabat, mas não é só porque tem alguém olhando e Deus vai ficar zangado. É porque se você não criar essa ambiência,
você vai perder a capacidade de participar. E nós todos estamos, nesse momento, tendo que ter essa preocupação nesses dias de Rosh Hashanah e Kippur, o que normalmente a gente não tem, porque a sinagoga se ocupa disso. A sinagoga se ocupa de trocar a frente das Torot, né, para que elas estejam todas de branco, tudo esteja de branco. Né? Por que a gente faz isso? Para que a gente tenha uma noção de uma formalidade, de um respeito, de uma celebração que é justamente o diferencial. Então tem esse lugar que isso tudo é forma, né? mas será muito importante. E depois a gente tem uma outra coisa que é o conteúdo. Como é que você mergulha nesses dias? Né? Então a gente vem tentando fazer a mesma coisa no mês de Elul, que é tocar esse shofar diariamente. Depois do toque, na tradição Ashkenazi, que é o que as duas sinagogas basicamente seguem, né? Nós começamos com o toque do shofar, com o mês de Elul, o Salmo 27, né? Que vão colocando a gente no clima. Depois a gente entra em Selichot, que coloca a gente ainda mais no clima, que tem a ver com a temática toda de tshuvá, de perdão. Né? E a gente, então, começa a Rosh Hashanah, que é um momento muito alegre e festivo, que é bonito desses dias, porque a gente não entra direto num dia, digamos assim, de inui nefesh, de sofrimento, de intensidade, aquela intensidade que a gente falou na semana passada, né? Mas a gente começa com um Hag. Né? Tem essa grandeza de Rosh Hashanah, que é um Hag. Então, mas qual é o conteúdo que eu acho que é esse santuário? Né? Que é a essência desse santuário. A essência desse santuário é você perceber que esses dias, qual é a função maior desses dias? É polir, ampliar a sua intimidade com Deus. Tá? A gente pode depois falar o que é isso. Tá? Para cada um isso pode soar de alguma maneira diferente, tá? Mas a gente vai estar em Rosh Hashanah, abrindo Rosh Hashanah com o coroamento de Deus, né? A Melech, a noção de que Deus é o soberano. Por que a gente faz isso? Porque é uma dramatização, é uma encenação. Né? O Yom Kippur é uma dramatização, né? Com a intenção clara de que a sua vida esteja mais conectada com tudo isso. Então, quando eu digo que eu estou coroando Deus no Yom Kippur, que é o início, que é uma lembrança da criação, aniversário da criação do ser humano, no sexto dia, ao fazer isso, eu estou dizendo para mim mesmo que nesses 10 dias eu vou tentar me aproximar de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Esse é o conteúdo desses 10 dias. É uma tentativa de produzir maior intimidade, de produzir mais... Intimidade é sempre algum nível de proximidade, né? De ser franco, aberto, né? Verdadeiro. Então, é esse o esforço desse santuário. Esses dias são dias da gente tentar abrir o coração em vez da gente ocultar. Durante todo o ano a gente joga pôquer. A gente esconde as nossas cartas com todas as outras pessoas e principalmente até com o Criador, que deveria ser esse parceiro da nossa consciência. O grande parceiro da consciência humana é a presença de Deus. Então, são dias em que a gente quer baixar esses blefes todos que a gente faz nesse jogo de pôquer e a gente quer se sentir com a coragem e também de que da parte de Deus existe essa abertura a nos acolher assim como a gente com todas as imperfeições, e a gente poder nesses dias estar ali mais verdadeiros, despidos aí de todas essas proteções que a gente guarda durante o ano todo. Então, esse é o santuário. Tá? Como que você vai, em conteúdo, ficar mais íntimo de Hashem,
de Deus, mais íntimo da sua relação, para eu traduzir rapidamente Deus, para não ficar nesse lugar beato, que é, digamos, de uma ideia única de Deus, mas simplesmente é o seu encaixe na vida. Deus, se é o Criador, né, eu não me criei, eu sou produto de alguma coisa, então eu quero estar mais próximo do encaixe do meu indivíduo no contexto entrou. verdadeiro onde eu estou. Entrou. Ah, boa. Qualquer coisa minha... Tá, beijo, obrigada, tá? Bem-vindo. Beijo, querida, depois eu falo com você. Enfim, e basicamente isso. Esse eu acho que é o santuário. Os dois elementos têm que ser construídos para cada um de nós. Então, queria retomar essa história e colocar em perspectiva mais individual e mais geral, mais global. E Rosh Hashanah é uma oportunidade, como um simbólico aniversário da criação do mundo, de poder olhar um pouco a nossa responsabilidade em relação ao nosso planeta. Nós somos julgados, entre outras coisas, porque o que nós fazemos por nós mesmos e por nosso universo. E aí são duas dimensões bem diferentes. Por um lado está a questão mais individual, pessoal, introspectiva. Este convite que Yamim Noraim, os dias intensos, nos fazem para, em vez de olhar para fora, olhar para dentro e ver como consigo me consertar. A ideia de tikkun haneshama, de poder melhorar, consertar, aprimorar a nossa sensibilidade, a nossa alma. Essa é uma dimensão que Rosh Hashanah nos convida e que nós temos que aproveitar essa oportunidade para poder fazer essa autoavaliação, esse Heshbon HaNefesh, que é algo que não é trivial, que não é simples. Se fosse simples, não precisaríamos da comunidade, e toda a ambiência que o Nilton mencionava faz parte. E este ano especificamente, ao estar em casa, vai ser um pouco mais desafiador, mas não menos necessário. Esse Tikkun HaNeshama é muito relevante nesse processo interno de nos autoavaliar e ver que versão de nós mesmos estamos hoje. Estamos satisfeitos? Como podemos mudar o que nós temos da nossa própria vida e quais as ferramentas que nós temos dentro da nossa própria tradição para poder corrigir esse rumo? A famosa Teshuvah que nos acompanha permanentemente nessa história. Então, essa primeira dimensão é mais individual, mais pessoal, e tem uma segunda dimensão que é o Tikkun Olam, uma dimensão mais geral, mais intensa, mais global. Especialmente neste ano, hoje, ao ver as fotografias da Amazônia, do Pantanal, dos incêndios em Los Angeles, nossa responsabilidade em relação à mudança climática não é apenas um discurso bonito, faz parte de nossa realidade e de nossa concepção de como nós somos julgados. Será que o universo seria criado se seríamos nós responsáveis de trazer isso ao mundo? E por isso que neste ano especificamente nós temos inclusive o Covid-19 e o coronavírus como outro elemento que é disruptivo por um lado, mas que permite, por outro lado, apreciar muitas das coisas que para a gente passavam desapercebidas. Não damos muita atenção. E de pronto a gente descobriu a importância de nosso lar, de nossa família, e como era importante poder manter contato com nossos amigos, com nossa comunidade, e como isso nos nutre espiritualmente, nos eleva e se torna tão necessário. Acho que tanto a CJB, a Comunidade Judaica do Brasil, como a Comunidade Shalom, tem uma história de construir comunidade. E ainda que agora estamos um pouco separados fisicamente, podemos manter esses vínculos de sentimento, de inspiração, e temos outras maneiras que não são as que gostaríamos, claro. Gostaríamos de nos encontrar, nos abraçar, nos beijar,
de poder estar juntos, de poder ter o que sempre tivemos, mas esta nova experiência de Rosh Hashanah Yom Kippur é um desafio, por um lado, para valorizar o que nós já temos e construímos, e por outro lado, para poder encontrar novas formas de poder conectar-nos com as melodias, com os textos, que não tenho dúvida que vão nos inspirar, vão nos iluminar e vão nos permitir ter uma passagem deste novo ciclo, deste novo Rosh Hashanah, inicialmente na sexta-feira, bem diferente. E apenas antes de devolver a palavra para Nilton, eu queria trazer algo que eu aprendi com a Mariana, com minha mulher, que ela conta no seu canal Becol. Rosh Hashanah tem vários significados na sua etimologia. Shana é ano, todo mundo sabe, mas Shana também em hebraico, com uma pequena mudança, vira Shinui, e vira mudança. Então, um ano pode ser um ano novo, né? Um ano de mudança, de Shinui. Mas, por outro lado, invertendo as palavras, a palavra Shinui, em hebraico, vira Sheiná, que significa dormir, um ano sonolento. Então, depende muito da nossa iniciativa, se vamos 5, 7, 8, 1, vai ser um ano de mudança real, um ano sonolento, que vamos ficar dormindo, que nem os ursos fazem. E, por último, a palavra Shana também significa Shanan, que significa repetição, da palavra Mishnah. Então, será que vai ser uma repetição do outro ano? Ou nós temos a capacidade de transformar isso? E, finalmente, na última parte da história da etimologia da palavra Rosh Hashanah, temos a palavra Shoneh, que significa diferente. Para quem fala Yiddish, Rosh Hashanah parece em hebraico o início de algo diferente. E acho que essa palavra, de alguma maneira, transmite como vai ser essa nova experiência de atravessar essa passagem, esse novo ciclo, totalmente diferente. Mas uma boa parte disso vai depender de cada um de nós, de como nós, como indivíduos, como família, como comunidades, vamos poder aproveitar essa energia espiritual que há milênios nossa tradição nos ajuda, nos oferece, e que agora vamos ter que encontrar outras formas de alguma maneira, entender. E voltando ao começo do que falei, tanto Tikkun Neshama, melhorar-nos nós individualmente, nossa própria sensibilidade, nossa alma, e Tikkun Olam fazem parte dos desafios que nós temos que levar para 5.781, 5781. Então, eu queria antes fazer a primeira pergunta para Nilton, que acabou de chegar, e falou: como fica o jejum? Como faço para jejuar na minha casa? Com a geladeira que está a poucos passos de mim. Na sinagoga está longe, aqui está perto. Então, eu acho que isso que você colocou, Adriano, já tento responder na geladeira, até porque a geladeira é sempre uma questão muito difícil. Eu estou aqui pensando em técnicas de ajudar quem estiver em casa a lidar com isso, mas eu acho que é exatamente o que você traz. É interessante como funciona o Hag, esses dias, porque eles têm uma dimensão realmente transformadora, uma expectativa de Tikkun Olam, de coletivo, mas muito centrada nessa possibilidade de o mundo só vai mudar se você mudar. Eu acho que esse vai desde o Think Global, Act Local, pensa global, mas age no lugar mais local, e não existe nada mais local do que o seu comportamento. E então isso está presente. Você vê que a gente tem três braços, três vertentes aqui importantes nesses dias. Tanto que a gente, quando chega no Netanetokef, a gente diz que três coisas mudam o destino.
que é exatamente essa noção de não estar adormecido, de mudança, de transformação. O que muda o nosso destino? Teshuvah, Tefilá e Tzedaká. A Teshuvah, que é essa reflexão, essa auditoria de alma, esse Heshbon Nefesh, que pode permitir o retorno, a transformação. A Tefilá, que é a reza, o serviço, essa dimensão espiritual, e a Tzedaká, que é justamente o nosso compromisso com o outro. Então, você tem aqui os três braços. Você tem mudança em si, a mudança na relação com Deus, Tefilá. Você tem o ser humano consigo mesmo, né? Você tem o ser humano com o Criador e você tem o ser humano com o outro. E a gente, apesar da gente reconhecer que é muito mais, digamos, do ponto de vista ético e até espiritual, a transformação para com o outro é talvez o movimento derradeiro que demonstra que você conseguiu sair do lugar pequeno, para não dizer pecaminoso, mas lugar pequeno, autocentrado, é quando você tem um olhar para além dos seus próprios interesses, quando você consegue incluir o outro e ter essa dimensão coletiva. Mas ela é quase que a última. Você vê que na ordem de Teshuvah, primeiro você tem que ter essa capacidade de reflexão para a mudança, você turbina ela, você amplia ela, falando com o Criador e estabelecendo esse contato com essa dimensão maior que é da divindade, para que você possa produzir exatamente também esse efeito de tzedakah, de impacto no mundo positivo. Então, assim, é interessante que, apesar dele ser um Hag muito voltado para o coletivo e ser vivido no coletivo, ele é muito do indivíduo Ben Adam Lamakom. Ele é nesse lugar, ele tem Ben Adam Lechaveró, entre o ser humano e o seu próximo, né? Na questão do pedir perdão e tudo mais. Mas esse lugar transformador, ele tem a ver com a capacidade do ser humano, né? Eu diria quase que essa é a visão racídica, né? De que você tem três movimentos que eu acho que falam em outras palavras, essas três palavras, Teshuvah, Tefilá e Tzedaká, que é a relação que você tem que ter consigo, que é, primeiro, de acolher a necessidade de mudança, né? Porque a gente tem muita dificuldade em aceitar essa necessidade de mudança, seja por racionalização, né? Pela capacidade de não sentir mal-estar com as nossas ações, sejam elas no âmbito pequeno, no âmbito comunitário. Então, você precisa muito do que eles chamavam de Arnaá, a capacidade de você submeter a si mesmo a esse discernimento maior sobre as coisas que precisam transformação. Esse lugar da Tefilá é o que chamavam de Avdalá, que é a capacidade de separar o bom do ruim, né? E por último, Amtaká, que é o adocicar, a capacidade de virar um personagem que seja gentil, que seja doce, que possa frequentar o lugar público, os espaços da vida, sem ser um troglodita, que pisa em valores, que pisa em sensibilidades, que faz violência sem consciência e assim por diante. Tudo isso de introdução para falar do jejum, né? O jejum é uma prática de disciplina, gente. Então, de novo, vamos dizer que esse ano vai ser o melhor jejum de todos. Nunca a gente vai ter vivido um jejum tão pleno quanto o jejum desse ano de 2020, essa transição para 81. Tá? Porque, do ponto de vista da disciplina, se você queria produzir disciplina, e disciplina é
quem é capaz de cumprir disciplina sabe que quanto mais disciplina, mais interessante é a disciplina. Então, assim, não há dúvida de que isso vai ser desafiador, mas o Yom Kippur é um dia de desafio. Então, assim, eu acho que você deveria ter vai haver uma jejum pride, um orgulho desse jejum desse ano, maior do que, no bom sentido da palavra orgulho, né? Porque você vai poder exercer essa disciplina e vivê-la no seu estômago, né? E ela vai ser poderosa, torcendo para você não ser encantado, seduzido, né? Por todos os cantos de sereia que vêm, seja do Yetzer Hará ou alguém em casa. Muitas vezes é alguém em casa que diz, ninguém está olhando, esse ano é diferente, esse ano pode. Né? Como que você vai conseguir vencer esses cantos da sereia? Mas se você fizer, garanto que esse será um Yom Kippur de jejum master, muito especial. E também tem uma outra questão, a parte boa da história, depois de ouvir o toque de shofar, na Neilá, a nossa distância para a geladeira é menor. Portanto, imagine o tempo que a gente demora de ir à sinagoga até casa, o tempo de Mas eu diria para aqueles que são bem disciplinados que gerassem algum trânsito na casa, impedindo até a geladeira ou até a mesa, tá? Para simular um Yom Kippur, como todos os Yom Kippurim, que a gente fica naquela fila de saída de carro, né? Um tempão. Aquilo é uma parte especial do Kippur. É verdade, é verdade. Eu queria contar uma pequena história, já que Nilton mencionou esta dimensão mais racídica. Eu queria, na verdade, trazer uma história do Maguid de Dubnov, que ensinava aos seus discípulos uma história sobre a realidade do ritual, que por si só é insuficiente para Teshuvah. E especificamente ele traz uma metáfora muito especial e muito poderosa. Eu vi essa história há muito tempo atrás e para mim era muito especial, muito importante. E está vinculada com a mitzvah principal de Rosh Hashanah, que é ouvir o toque de shofar, que apenas é um despertador, é um meio para um objetivo maior. E o Maguid de Dubnov, ele trazia essa parábola que queria brevemente trazer para vocês, antes de abrir a todo mundo para as perguntas que vocês tiverem. E ele conta que um homem chegou pela primeira vez a uma grande cidade e ele se hospedou em uma pousada para passar a noite. E ele despertou no meio da noite com uma batida de tambores muito poderosa. E aí, um pouco sonolento, ele perguntou: o que é isso? E aí foi informado que se tratava de um incêndio que havia irrompido e que a batida dos tambores era o alarme do incêndio na cidade, e ele se virou e voltou a dormir. Ele então relatou o incidente às autoridades quando voltou para seu vilarejo, explicando que na grande cidade tinha um sistema maravilhoso de alarme, tocam tambores e logo o fogo se apaga. Entusiasmados, que fizeram no vilarejo? Encomendaram um suprimento grande de tambores e foram distribuídos para toda a população. Estava todo mundo com tambor esperando quando vai aparecer o primeiro incêndio. Passaram várias semanas, quando o primeiro incêndio irrompeu no vilarejo, e aconteceu que as pessoas foram rapidamente a pegar seus tambores, tocaram tambores de uma maneira incrível, e à medida que aumentava o som dos tambores, o fogo aumentava e os lares foram arrasados pelo fogo. Quando perguntaram para o visitante qual era o motivo dessa história, tolos, vocês acham que se extingue o fogo apenas com batida de tambores? Os tambores são apenas um alarme para que as pessoas acordem e então peguem água para apagar o incêndio. E o Maguid de Dubnov acrescentou: o mesmo acontece com cada um de nós.
tocamos shofar para apagar os incêndios do nosso pecado e do mal que queimam dentro de cada um de nós, mas o shofar é apenas um alarme para nos despertar de nosso cochilo moral. Nossa tarefa é buscar agir e sairmos desse modo automático para refazer nossas vidas por nós mesmos e poder transformar nosso mundo. De alguma maneira, esta parábola nos convida a ouvir o shofar e entender que o shofar apenas é um motivador, um disparador, e que depende de cada um de nós mudar essas atitudes. Então, agora é o momento de... Já passamos mais de 45 minutos, temos mais de 100 pessoas participando e vamos pedir para quem tiver perguntas, dúvidas, que quiser colocar no chat, mandar para Leni, este é o momento de fazê-lo. Até podem desmutar e falar também, se quiserem. Um de cada vez, claro. Enquanto aguardamos aí as perguntas, para a gente não ficar nesse silêncio, está todo mundo com vergonha, quebrando aí a inércia. É difícil mesmo, né? A gente está pipocando assuntos, então até também, se não tiver alguma dúvida, alguma questão particularmente que esteja aí aparecendo, mas eu acho que é interessante nisso que a Adriana estava contando nessa história, que é sair desse lugar, né? Não só, obviamente, nesse lugar, né, que nessa história, Adriana, me incomoda muito, por isso que eu acho que ele conta na cidade pequena tudo errado, né? Porque na cidade grande, na verdade, o tambor não era para apagar incêndio, o tambor era de verdade para produzir o famoso alarme e tudo mais. Mas esse movimento que na história de que ele ouve, explicam e ele vai dormir, né? Ele faz esse movimento. Então ele transmite essa história nesse lugar equivocado que é o nosso lugar. Mas eu acho interessante que até voltando um pouco a importância do Yom Kippur, porque o Yom Kippur ele tem, além da comunidade, eu digo Yom Kippur, eu estou falando de todo esse período, além da comunidade, existe uma coisa muito interessante, que tem a ver com o jejum também, né? Que é uma dramatização. Os nossos rabinos, os sábios que construíram o judaísmo pós-templo, que é o período rabínico, onde eles têm uma incumbência muito difícil, que é transladar toda uma tradição que a gente está lendo até no Yom Kippur, que era realizada no templo, com os sacrifícios dos dois bodes expiatórios, né? Nós estamos lendo sobre uma maneira pela qual a gente não vive o Yom Kippur, né? A gente vive de maneira totalmente diferente. Mas é muito interessante que uma coisa muito importante do Yom Kippur e que vai fazer falta no sentido do normativo, mas não necessariamente precisa fazer falta em casa, né? Que é uma dramatização desse dia. O que você dramatiza nesse dia? E o jejum é um elemento muito importante disso. Você dramatiza a finitude. Você dramatiza o fato de que a vida não é para sempre, de que parte dessa contabilidade que você faz, essa tal contabilidade de alma, é como qualquer contabilidade. Por que você faz contabilidade? Para ver se chega no final do mês.
você faz contabilidade para ver se você vai chegar lá com o seu imposto de renda, cachê. Né? Você faz contabilidade num lugar de contabilidade. Então, assim, o que o Yom Kippur ele diz para você? Ele diz para cada um de nós, olha só, na melhor das hipóteses, você tem um tempo aqui. Todos nós somos, a gente dramatiza isso de várias maneiras, de branco, jejuando, representando a noção essa de que o nosso branco é a própria vestimenta que a gente parte desse mundo na tradição judaica. Então, mas isso não um lugar mórbido, num lugar, né, depressivo, mas num lugar de autonomia, de responsabilidade, de consciência. Né? Então, eu acho que é muito interessante que a gente tem que dramatizar. Quanto mais você dramatizar, mais próximo de você esse dia se torna. Né? Não tem nada pior. Tem uma linda história, né, do Prêmio Nobel Agnon, né, uma história muito bonita que se chama Talit Acheret, um outro Talit, onde ele conta sobre um dia em que ele vivia uma família muito tradicional e ele vai ainda, supostamente criança, é ambientado de maneira meio mágica, mas ele vai ao Yom Kippur e ele não consegue se ligar no Yom Kippur. Sabe? Ele fica olhando a cara das pessoas, como elas estão vestidas. Né? E ele escreve, ele é um prêmio Nobel de literatura, escreve de maneira linda. Primeiro, todas as tentações. Ele olha o rosto de um senhor velhinho e ele vê em todas as marcas do rosto desse senhor e ele compara ele a uma passa de uva. Né? A pele dele era como uma passa de uva. Ali, como recurso literário, de estar sendo seduzido a comer, a pensar em comida. Né? E tudo para ele vai atrapalhando ele, até que no final ele acaba bebendo água. Né? E ele rompe com esse dia de Kippur, e como se fosse um acidente. Né? E ele depois, quando ele vai, finalmente ele consegue sentar do lado do avô dele, né? E numa história muito, muito envolvente, muito bonita, quando ele veste o talit só tem 3 franjas, que é exatamente o que nós fazemos quando a gente vai fazer o enterro de uma pessoa, né? A gente inutiliza o talit para ficar passu e a gente corta uma das franjas. Então, de maneira muito linda e simbólica, ele representou esse drama de perder um Kippur. Né? Para ele, o final dessa história é assim, muito impactante, porque é um Kippur, e ele diz isso, um Kippur que foi perdido. Como se fosse assim, uma perda assim, irreparável. E eu acho que aqueles que já viveram a intensidade desses dias, não pode haver cena de pesadelo mais grave do que você passar ao largo. Né? Você viver um Yom Kippur viajando, às vezes acontece com as pessoas. E elas, se elas têm a experiência do que é um Kippur, elas depois ficam mal, elas ficam com uma sensação muito ruim de ter passado ao largo disso, porque não só está a dimensão da nossa tradição, de sermos parte de um povo, mas tem uma dramatização que ela é tudo. Então, assim, em casa, o jejum, esse momento tem que ser um momento em que você tem a reverência, você cria essa dramatização para você, dessa conversa com Deus. Não é uma conversa simples. Tá? Se as pessoas tinham medo de encontrar com o Rebbe, né, no passado, com o Rabino, porque ele lia seus pensamentos, tá? Ele sabia... Né? Como muitas vezes a gente tem medo de falar com uma pessoa que é craque, um psicanalista com muito chão, né? Alguém que conhece muito todas as manobras humanas, né?
de tentar evadir-se das coisas, né? Se a gente tem medo, né, desse confronto com alguém e com o nosso discurso, imagina esse encontro, né, esse Kodesh HaKodashim, esse lugar sagrado, onde em dado momento você fecha os olhos, numa amidá, num momento de conversar com Deus, e se você estiver dramatizando nesse lugar, esse encontro imediato, íntimo, ele tem uma potência e é assustador também, né? A história que você contou de Agnon é bem interessante, porque estava lendo o meu livro de cabeceira de Noraim, que é o livro de Agnon, que tem um monte de midrashim, e estava na minha cabeça uma das histórias que estou escrevendo, escolhendo todo o rabino nesta época do ano, com aquele drama de que vou falar, né? E neste ano particular, ainda que seja relevante. Então, Agnon sempre é a referência. E, por outro lado, você contou sobre essa dramatização de Yom Kippur de nossa própria morte. De alguma maneira, Yom Kippur, de alguma maneira, simboliza nos de branco como a mortalha. Você mencionou o talit inutilizado ritualmente. E é um ensaio sobre como seria nossa vida se nós não continuamos. Porque essa metáfora do livro da vida, que os rabinos nos presentearam, algumas pessoas conseguem ler essa metáfora de maneira literal. Todo mundo sabe que na literatura, e Nilton é um ótimo escritor, não tem pecado maior que ler poesia de maneira como se fosse prosa. Porque não é. Você mata a poesia. E a metáfora do livro da vida fala que todos nós temos a oportunidade, temos a disponibilidade, temos a capacidade de fazer nossas escolhas. Cada um de nós recebeu um baralho diferente. Cada um de nós tem suas questões e este ano, nos últimos 6 meses, o Covid-19 nos colocou de uma maneira um pouco fora de nossas possibilidades de entendimento. Porém, é nossa escolha de que fazer com isso. E como nós vamos fazer, porque todos estamos no mesmo estado. Todos depende de nossa teshuvá, depende de nossa tzedakah, depende de nossa tefilá, como esse mundo vai mudar, porque finalmente, como explicava o rabino Mordechai Kaplan, o passado tem um veto, né? Não tem veto, tem um voto. E nós podemos mudar com nossas escolhas que vamos fazer. Eu queria voltar às perguntas que estão chegando agora. A gente chamou este encontro de Leit Palel Ima Varianim. Esse texto, na verdade, vem de uma declaração que nós falamos no início de Kol Nidrei, que é permitido rezar com os Avarianim. A tradução clássica é transgressores. E a pergunta, Nilton, é: por que nós escolhemos esse texto? Somos os transgressores? Olha só, sim, porque nessa dramatização, além de sermos, eu não preciso nem responder essa pergunta, né? Essa é uma pergunta retórica, porque somos humanos, todos nós sabemos que não correspondemos aos mais altos valores que nós mesmos subscrevemos. Mas é muito interessante que o Yitzhak Luria, o Rabino Luria, ele, quando a gente começa a reza de Ma'ariv, a reza de noite, a gente usa essa frase, Ve'urachum yichaper avon ve'lo yashchit, a gente usa uma frase que diz e fala de que Deus é misericordioso. Urachum, ele é misericordioso e ele segura o seu clamor, a sua raiva, no sentido de ter que lidar com as imperfeições da nossa humanidade. Então, ou seja, Deus é tolerante porque não dá para ser Deus de humanos e não ser tolerante. Essa é a grande mensagem judaica, e o judaísmo sempre teve isso. A nossa maneira de se aproximar de Deus sempre foi, não pelo amor, que é um atributo,
É um dos atributos. A gente precisa de Deus a gente precisa amar e temer a Deus e outros atributos. Então não dá para viver só do amor, né? Há outros atributos que compõem a vida. Mas a gente tem uma relação com um Deus compassivo, um Deus que perdoa. É essa maneira pela qual a gente consegue conversar ou se aproximar ou ter essa intimidade, porque senão essa intimidade seria devastadora para qualquer um de nós. O que diz o Yitzhak Luria? Ele não conseguia fazer essa frase antes do Ma'ariv, então ele inventou uma frase que aparece em todos os sidurim luriânicos, que são usados por grupos, principalmente grupos racídicos. Aparece ali uma frase em hebraico em que você pede desculpa. Eu queria pedir desculpa por todo mundo que eu prejudiquei hoje, como uma reza, na reza de Ma'ariv, a reza da noite. Ele pede desculpa de tudo que ele fez, o dia está fechando. Ele pede desculpa para aí ele poder ter a moral, a possibilidade de falar com esse Criador, né, que é um Criador que perdoa, que tem compaixão e misericórdia. Então, eu acho que é muito interessante esse fato de que, sim, a gente ser transgressor não é um rebaixamento, não é alguma coisa que diminui a grandeza da nossa humanidade. Muito pelo contrário, é um dia de muita vulnerabilidade, um dia onde a vulnerabilidade é a roupa, é o vestimento, é a maneira de você se aproximar desse Deus. Ele não quer você forte, fingindo que é forte, que é o tal jogo de pôquer que a gente faz o ano inteiro, onde para os nossos melhores amigos a gente só conta, né, você sabe disso, que os melhores amigos você só conta as coisas que vão bem. Você precisa ter realmente um muito bom amigo, que muitas vezes as pessoas não têm. Né? Ou alguém tão próximo, tão íntimo, às vezes nem pares em casa, esposos, companheiros, conseguem ter essa intimidade, né? De você compartilhar a sua vulnerabilidade. Então, esse é um lugar muito importante no Yom Kippur. Então, assim, quando a gente fala de pecados, se você ficar nesse lugar de que você está expondo tudo aquilo que pode ser punido no seu comportamento, você não vai ter esse movimento. Não é um movimento de intimidade, de relação. O movimento de relação é a vulnerabilidade. Os nossos pecados, eles são exatamente o desejo dessa intimidade. Falar das nossas vulnerabilidades. Por isso que quando a gente faz o vidui, a gente começa dizendo: nós somos justos, nós somos bons. A gente começa com o discurso do ano inteiro. Com quem você sentar na roda, né, do jantar, no sábado de noite, você saiu com os amigos, você fica dizendo isso. Sou um tzadik, faço coisas muito legais, sou um vencedor. Né? Você tem esse discurso, mas no Yom Kippur, no meio dessa fala, você desiste dela e diz assim: não, não, não. Isso não tem nada a ver com esse momento, eu tenho que me abrir, sabe? E eu começo a dizer: não, eu sou um vulnerável. Então, por transgressor, não leia alguém que vai para a cadeia, alguém que vai arder no inferno. Leia para o transgressor alguém que é verdadeiro, que não vem mascarado nesse dia e que, se vier com o rosto de qualquer humano, ele vem com um rosto vulnerável, cheio de questões mal resolvidas, e essa é a função desse dia. Eu queria também retomar essa história sobre transgressão para colocar que esse lugar de vulnerabilidade é também nosso ponto de fortaleza. E só podemos abrir nosso coração, nosso espírito, se nos sentimos contidos, acolhidos, com a confiança necessária de que quando abrimos nosso coração, vamos a sentir o amor e o carinho necessário para esse momento. Fingindo calar. Vulnerabilidade tem a ver com poder reconhecer, né, o que acontece dentro do nosso Você tá aí? Ao vivo mesmo? Hoje nós temos... Você tá fingindo estar lá? Eu estou vendo.
Hoje nós temos, na verdade, tem um conceito que agora está um pouco de moda, na verdade, que queria trazer, que é o conceito de um escritor chama Nassim Taleb, que chama de antifrágil, né? E essa ideia é que, na verdade, as pessoas, na verdade, imaginam que quanto mais forte você fica, melhor que é. E esse conceito de antifrágil tem a ver com mais flexibilidade, com mais resiliência. Mas esse processo passa por reconhecer os momentos em que nós somos funcionais. E por isso Yom Kippur e Rosh Hashanah e o conjunto de Yamim Noraim nos dão a oportunidade de, à medida que vamos vendo o Vidui, o Vidui pequeno, o Hashamnu, o Vidui grande, com o Hetz Hatanu, poder reconhecer quais foram os momentos que nós perdimos o rumo, que perdimos o chão, que perdimos a noção de onde estamos parados. E sempre, e essa talvez seja uma das coisas mais maravilhosas da tradição, que nos ajuda a voltar para casa. O conceito de Teshuvah é um conceito revolucionário, porque nós não precisamos começar tudo de novo. Desde o ponto que nós reconhecemos, podemos retornar. Uma outra pergunta que chega aqui tem a ver com a questão de se este ano, em nossos julgamentos, podemos ser mais compassivos com nós mesmos, pelas circunstâncias. Um pouco mais de Hesed, um pouco mais de bondade em nossos julgamentos. O que você acha, Nilton? Sim, eu acho que cada um mesmo não precisava de uma pandemia para você poder se aproximar. Nós temos vários mestres racídicos que traziam listas a Deus também, dos pecados que Deus tinha cometido, no sentido de que a gente, infelizmente, tem perdas, falecimentos, perdas de qualquer ordem na vida da gente, assim como essa pandemia. Então, nem todo mundo chega nesses dias da mesma maneira. Alguns têm uma listinha para lidar com o Criador, né? Então, talvez tenha mais gente com essa listinha nesse ano de 2020, né, de 81. Mas que isso não seja uma racionalização, né, que isso não seja um uso para você se livrar dessa tarefa tão sagrada que é uma reflexão sobre você. Você pode cobrar de Deus que ele tenha uma reflexão, ele, ela, seja lá do que você, como você conceitualiza, etc., que nessa listinha haja uma tchuvá divina, que Deus possa dizer, uau, quem sabe alguma coisa talvez tenha sido demasiada, as pessoas não... Talvez haja algo, né? Mas obviamente é um lugar humano, um lugar de intimidade, de cobrar essas coisas, né? Normalmente a tradição, e a gente vai estar falando disso nas festas, na figura de Abraão, do patriarca Abraão, né? Ele é um personagem importante, né, que a gente vai estar mencionando agora em Rosh Hashanah, sobre emuná, sobre fé, né? Então, apesar de ser válido você trazer a sua listinha, e alguns têm listinhas muito boas, há 70 anos atrás o nosso povo tinha o Holocausto, e tinha gente que tinha uma lista de deixar até o Criador vulnerável, né? Então, mas isso não pode ser usado, e toda pessoa que tem fé sabe que isso não pode ser um truque, né, de atenuar os seus erros para poder livrar você. Já que você fez isso comigo, então eu posso continuar esse ano sem me aperfeiçoar. Isso é quase que um absurdo. É quase como se você tivesse ainda, você tivesse se autopenalizando, né? Você já teve perdas, sofrimentos e tudo mais, e a incapacidade de fazer mesmo assim a sua auditoria vai deixar você num lugar ainda mais precário, né? É muito semelhante a tzedakah, né? Se você é pobre, você continua tendo que fazer tzedakah, né? Você continua tendo que fazer esse esforço de generosidade para com o outro. Então eu poderia dizer, não, mas eu não tenho dinheiro, esse ano está um ano horrível,
esse ano eu não faço tzedakah. Você pode, obviamente, fazer no tamanho que for apropriado, né? Mas você não pode usar esses atenuantes para liberar você de alguma coisa que tem uma função espiritual, educativa, de aperfeiçoamento. Então, estamos chegando à nossa reta final de nosso encontro e, mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando neste final de tarde, nestes 3 dias que precedem o novo ano judaico, tanto para a comunidade Shalom aqui em São Paulo, como a Congregação Judaica do Brasil, no Rio de Janeiro. É um privilégio e acho que um benefício desta pandemia de poder estarmos juntos nesta jornada, de poder compartilhar esta preparação entre as 2 comunidades irmãs, que têm tantas coisas em comum. E fico muito grato a cada um de vocês que nos acompanharam. Sei que algumas pessoas não conseguiram entrar, vamos resolver isso nas próximas. Hoje já não temos como resolver isso, então peço antecipando desculpas, mais para minha conta para Yom Kippur, porque havemos aumentado a nossa capacidade para 500 pessoas, tem algum problema técnico que está brecando em 100 pessoas, mas tudo bem, vocês são compassivos também com o Rabino, então fico grato por isso. E para ir fechando, queria dar a Nilton a oportunidade de contar um pouco, como a CJB está se preparando para Rosh Hashanah, depois vou contar brevemente sobre a Shalom, para que as pessoas consigam nos acompanhar neste desafio de manter-nos juntos, ainda que distantes, e manter a kavaná, a intencionalidade, ainda através de uma tela. Nós estamos fazendo virtual todos os Yamim Noraim. Vamos estar ao vivo na sinagoga, eu e um grupo pequeno de Hazanim, de músicos. Nós nos deslocamos para o salão da sinagoga, que é um espaço maior, que tem muita ventilação. Fizemos lá uma série de adaptações para que haja segurança. Vamos estar fazendo um teste na própria sexta-feira, às 2h, com o resultado ali na hora, para sabermos que ninguém ali está infectado com Covid. Vamos repetir isso antes do Yom Kippur. E vamos estar transmitindo, né, na verdade, um canal do YouTube, no canal do Midrash, que isso vai estar aparecendo. E o único momento presencial que nós temos como eu tinha contado nosso último encontro, nós temos o Tashlir, que acontece na Pedra do Arpoador, que pelo jeito vamos fazer. Ainda temos uma questão climática para ver se vai ser possível, porque tem uma ameaça ou no final do dia de chuva. Vamos acompanhar isso. E vai ser transmitido esse Tashlir às 4h15 da manhã no Arpoador, diretamente lá do local, onde nós vamos ter a oportunidade de tocar shofar, como em Rosh Hashanah é pedido, né? Ou seja, com todos os 100 toques ali do shofar, e uma oportunidade para as pessoas ouvirem ao vivo o shofar. Durante essa semana, a Patrícia, que eu estou vendo aqui, nos ajudou a quebrar um pouco os segredos do Zoom em relação ao shofar. Eu não sei se vocês fizeram isso aí na Shalom, que existe um dispositivo de você anular o leitor de ruído do Zoom, que permite, então, ouvir o shofar com melhor qualidade. Mas, de qualquer maneira, para que a gente possa ter as pessoas cumprindo a mitzvah, a gente vai estar tocando nesse momento o shofar. Aproveito também para já me despedindo, agradecer muito a essa iniciativa que veio do Rabino Adrian, dessa ideia da gente fazer esses encontros, né? Esse título que eu acho que é excelente, ele é provocativo e ele é tradicional, né? Porque ele faz a gente pensar exatamente nesse lugar, com quem são esses transgressores com quem a gente vai estar rezando. Se você está pensando que é o cara sentado ao seu lado, você não entendeu nada. Estamos falando de você, né?
desejar Shalom a todos que vão estar conectados com a Shalom, que tenham esse período de Aseret Yemei Teshuvah significativo, muita inspiração ao Rabino Adrian, e que a gente vença. Eu acho que se vocês pensarem, esse ano pode ser um Kippur inesquecível, se Deus quiser, nunca mais a ser repetido na nossa geração, mas único. E tudo que é único tem alguma maneira de ser grandioso da sua forma. Talvez a gente não esqueça desse Kippur, mais do que outros que a gente já não consegue nem resgatar, se foi em 17, ou foi em 15, ou foi em 14. Esse aqui eu acho que a gente vai lembrar de cada detalhe, de cada momento. E, como eu disse, ele vai oferecer melhores condições de disciplina, desafio melhor de disciplina, e ele vai pedir a nós que a gente faça esse dia de concentração mais atentos. A gente vai ter que estar sintonizado com esse toque que vem tocando do shofar, mais do que em nenhum outro, pelo menos nenhum outro Kippur da nossa geração. Então, tem coisas especiais a serem vividas nessa experiência, que, se Deus quiser, todos possam viver dessa forma e sejamos inscritos realmente para uma vida de mais significado. Obrigado, Nilton. Amém e amém a todas as palavras. Apenas brevemente para ir fechando e mais uma vez agradecer a cada de vocês que nos acompanha. Na Shalom também, o serviço virtual não vai ser presencial, nós estamos gravando isso com participação da comunidade. Vamos ter o serviço religioso dos adultos tradicional, com participação de sócios em alguns momentos, de nosso coral gravado separado, o serviço de jovens de Noam, que vai acontecer também, serviço para crianças de 0 a 5, para crianças de 5 a 11 anos, e também, assim como na CJB, um serviço presencial único, vai ser o Tashlich, mas nós não temos mar, vai ser no Parque de Ibirapuera, no dia 21 às 5 da tarde. Aí vamos ter a oportunidade de nos encontrar com máscara e distanciamento social e tocar o shofar para fazer Tashlich no Lago de Ibirapuera. E vamos transformar essa oportunidade de nos encontrar e resgatar de nossa tradição essa força espiritual. Eu desejo para todo mundo, para a CJB, para Shalom, para todos os amigos, ano Shana Tova Umetuká, ano que seja muito doce, que possamos construir juntos futuro melhor, com consciência individual e consciência coletiva. E que somos inscritos no livro da vida, no livro da saúde, de méritos, e que possamos, olhando para trás, olhar essa experiência como desafiadora, mas uma experiência que nos transformou para sermos melhores seres humanos, que isso, na verdade, é nossa responsabilidade. Gmar Hatimah Tová para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Shana Tová Metuká, um lindo ano para todos.